O grande mestre Pelé é mundialmente conhecido por seu trabalho na seleção brasileira de 82 e no São Paulo na década de 90. Porém, lá no começo da sua carreira como treinador, em 1973, a primeira passagem de Tele Santana no tricolor paulista foi bastante conturbada. Foram apenas 6 meses de uma relação conflituosa entre treinador e jogadores. O cara que 3 anos antes, no Atlético Mineiro, havia conquistado rapidamente a confiança dos seus comandados e ganhado tudo, não conseguiu repetir o feito no São Paulo. Por quê? O que aconteceu? E o que nós podemos aprender com isso? É o que vamos tratar agora no capítulo 11 da série O que aprendi com Tele Santana. O episódio de hoje toca numa questão muito interessante. Nós podemos refletir e pensar tanto no percurso histórico do futebol como nos dias atuais. Qual é a melhor forma de jogar? Você joga futebol? Quero te perguntar, na sua pelada ou na competição aí que você participa com seu time, nos jogos amistosos, como que seu time joga? Como você gosta de jogar? Qual seria, para você, a melhor maneira de vencer? Será que a concepção de como se deve jogar futebol mudou ao longo das décadas? Será que no modelo ideal de jogo que nós temos hoje, há ainda algum elemento que foi conservado ao longo de todos esses anos? São questões muito interessantes e que não têm respostas 100% corretas. Mas eu já te adianto que a dificuldade que Tele teve no São Paulo foi justamente sobre isso, a melhor maneira de jogar. Ele chegou querendo mudar muita coisa de uma vez, e isso em 1973. Planejando esse episódio, olhando para este ano, eu lembrei do Colorado, o time amador do meu pai, o Virgínio Modesto, que foi fundado em 1974 lá em Campinas. Eu liguei para ele para perguntar: "Ô pai, como que vocês jogavam quando o time começou lá em 1974? E aí ele parou um pouco, pensou e falou: a gente não tinha muito uma forma definida de jogar, não existia ainda isso, né? Que nem a gente vê hoje, os comentaristas tentando explicar a maneira como o time está jogando. Mas basicamente tinha os dois melhores em defender, que ficavam na zaga, os mais habilidosos, 2 ou 3 a gente colocava para jogar no meio, e tinha o atacante lá com posição garantida no time, que era o principal goleador. Os laterais e os pontos eram os que sobravam. Então eles não valorizavam tanto os corredores laterais. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, cara, isso em 1974. Ou seja, basicamente, né, o pensamento ali, a representação do que era jogar, né, de uma forma relativamente organizada, uma pessoa comum que gostava de futebol e que jogava futebol todo final de semana com o seu time ali, com os amigos, era um jogo segmentado, um jogo fragmentado, com papéis bem definidos e limitados, determinadas a regiões do campo. E é claro que no futebol profissional os posicionamentos e as funções táticas já naquela época eram mais complexos do que isso. Porém, a fragmentação do jogo ou da equipe entre ataque e defesa ainda era o paradigma vigente. Zagueiro tinha que defender, atacante tinha que atacar. Era isso, simples assim. Tele queria mudar essa realidade, em parte por sua intuição. Afinal, ele havia sido um ponta recuado, combativo, marcador e também goleador em plena década de 1950. Mas, principalmente, ele queria mudar isso por ter visto com os próprios olhos uma equipe revolucionária superando esse paradigma da fragmentação do jogo. No final de 1971, depois de conquistar o título de campeão brasileiro com o Atlético Mineiro, ele ganhou da diretoria 2 passagens para a Europa.
E aí ele foi passear com sua esposa. Lá na Holanda, ele teve a convicção de que o futebol jogado pelo Ajax de Cruyff e companhia era o mais inovador de tudo o que já havia visto em sua longa carreira como jogador. Pelé considerava Cruyff inferior só a Pelé, e quando viu o jogador combatendo, correndo pelo campo e até mesmo levando dribles na tentativa de roubar a bola, ele teve a certeza de que aquele era o modelo de jogador e de time que queria ver nas equipes que iria dirigir no futuro. Então, o Ajax, o futebol holandês ali promovido por Rinus Michel, foi fonte de inspiração para Tele Santana. Mas veja que interessante, Tele, ele não soube talvez reconhecer a sua própria contribuição como jogador e também dos outros treinadores que atuavam ali antes dele, José Moreira, né, o próprio Zagallo e tantos outros, que também promoveram inovações na seleção brasileira em 1958, 62, 70. Ele ficou muito assim admirado com aquilo que o Ajax demonstrava em campo e depois da seleção da Holanda, e ele não percebeu que muitos dos elementos que haviam ali, ele mesmo fazia como jogador. Ele mesmo era um cara que atacava e defendia como jogador, que era combativo, que se entregava no jogo. O próprio Fluminense de Zezé Moreira tinha muito essa identidade. A seleção brasileira de 58, com o Zagallo indo e voltando, ficou mundialmente reconhecida por essa inovação tática também. Enfim, mas ele gostou muito do que viu. O Ajax era o time do momento, só se falava disso. Imagino que Tele, ele já tinha ouvido muito falar antes de ir até a Holanda, né? Ele fez questão de ir até a Holanda ver o Ajax por um motivo, porque ele sabia que tinha algo muito interessante acontecendo ali. E aí, em 1973, ele é anunciado pelo São Paulo após uma negociação dura. A diretoria não queria pagar o que ele estava pedindo. Ele estava valorizado no mercado nacional após ganhar o Campeonato Carioca, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro. E aí ele foi questionado sobre que esquema de jogo iria adotar. E na entrevista com os jornalistas ele desconversou. Ele disse assim: tudo depende das características dos jogadores. Só que não, ele já tinha uma preferência clara, um modelo ideal em mente, o Ajax. 6 meses depois, Pelé estaria fora do clube. Para narrar direitinho o que aconteceu, eu vou ler na íntegra, como está no livro que é a base desse estudo, a biografia de Tele Santana, Fio de Esperança, do André Ribeiro. É um trecho que traz assim, com detalhes muito interessantes, como que foi, né, o resumo dessa passagem de Tele Santana no São Paulo. Vamos lá, a partir da página 121 do livro. Os problemas de relacionamento com o grupo de jogadores começaram bem cedo. Pelé tentou implantar no São Paulo o sistema tático que seria sua marca registrada pelo resto de sua carreira como treinador. Se até pouco tempo muitos jogadores discutiam os métodos de trabalho de Pelé, imagine-se quase 20 anos atrás. Então, esse livro foi lançado ali no começo dos anos 2000 e o autor já está falando, poxa, se ali na década de 90 já discutiam a maneira de teletrabalhar, imagina lá na década de 70. Já no primeiro coletivo no estádio do Morumbi, a confusão foi geral. A maioria dos jogadores não conseguia entender as ordens do novo treinador. Um exemplo dessa situação ficou claro quando o goleiro Sérgio preparava-se para bater um tiro de meta e Pelé parou o treino. Não virem de costas, olhem a bola. Ela é o instrumento de trabalho de vocês e nunca deve ser perdida de vista. As cobranças não pararam por aí. Pelé queria os atacantes combatendo como zagueiros quando perdessem a bola. Queria zagueiros indo ao ataque e atacantes voltando para cobri-los. Essas ordens não foram bem recebidas pela maioria dos jogadores e em pouco tempo Pelé começou a sofrer as primeiras críticas. Forlan
Pedro Rocha, Edson, Dias, Paraná e Sérgio não aceitavam essa nova maneira de jogar. Afinal, eles tinham conquistado os 2 últimos campeonatos paulistas jogando de maneira totalmente diferente, fechando-se na defesa e procurando gol só em contra-ataques. Tele afirmava que um time grande tinha que jogar com um futebol agressivo e combativo, e completava: todos já sabem que o futebol moderno não admite mais aquela ideia de que o atacante só ataca e a defesa só defende. No meu time, a defesa é obrigada a auxiliar o ataque quando ela tem a bola, e o ataque é obrigado a dar combate quando perde a bola. Aqui não quero mais saber de atacante perder a bola e colocar a mão na cintura. Olha só, olha o nível da cobrança de Tele Santana em 1973. Isso que ele está falando hoje ainda é uma questão que gera polêmica, gera dúvidas em muita gente. Tem gente que não concorda com isso, mas o futebol ele acabou caminhando para essa direção em que a equipe ela atua numa unidade coletiva, tanto no ataque quanto na defesa. Apesar de o preparo físico da equipe ser bom, em pouco tempo os jogadores começaram a se sentir cansados em campo. Queixavam-se da nova maneira de atuar. Antes, acostumados a jogar em contra-ataques, o desgaste era mínimo. Tele não desistia e mantinha o seu discurso: se a bola está em nosso poder, por que vou me preocupar com os atacantes adversários que ficam avançados? Os laterais podem avançar bastante, sem se preocupar com a cobertura. Se os atacantes derem combate, quando a bola for perdida, haverá sempre um jogador na marcação, outro na cobertura, e o adversário lá na frente estará isolado da bola. Depois de uma série de resultados negativos, até mesmo o presidente do clube, o supervisor e o diretor de futebol chegaram a pedir para que Tele voltasse à antiga fórmula dos contra-ataques, como nos bons tempos, disseram. A resposta do treinador foi dura: eu não posso imaginar o São Paulo jogando como um time pequeno. Se um esquema defensivo trouxe vitórias, isso foi há 3 anos. Ninguém me prova o contrário. Seria impraticável. E aqui, para mim, eu ressalto o que, na minha opinião, foi um erro de Tele Santana. Tentar elencar uma fórmula como a única possível de vencer, como a fórmula perfeita, a fórmula mais vencedora do futebol. Não acredito que isso exista. Eu acho que existem várias maneiras de se jogar e de se vencer, inclusive utilizando o contra-ataque que ele tanto estava criticando. Para provar a sua teoria, Tele dava como exemplo uma equipe que admirava e que era a grande sensação do futebol mundial na época. Ele disse: no Ajax, apontado como o melhor time do mundo hoje, um atacante não se inibe em recuar e cobrir a posição de um zagueiro que foi tentar o gol. Em pouco tempo, o futebol eliminará jogadores que não sabem combater e atacar com a mesma eficiência. Essa fala de Tele foi um tanto profética. Hoje nós estamos vendo isso praticamente se cumprindo. Você tem nas principais equipes uma exigência muito grande de que os jogadores consigam atuar com excelência nas 2 fases do jogo, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. Agora, a mesma eficiência, aí às vezes é muito difícil, mas eu acredito que esse foi o ponto de acerto de Tele. Ele caminhou, ele pensou para onde o futebol estava caminhando, e o que nós vemos hoje é exatamente isso. A gente vê um ponta habilidoso, por exemplo, que se ele não souber recuar para marcar, ele deixa, a equipe exposta, e isso gera uma série de desequilíbrios. Da mesma forma, os zagueiros, os laterais, os primeiros volantes, eles precisam contribuir na armação do jogo, muitas vezes tem que ajudar a romper linhas. Então, realmente o futebol caminhou muito para essa direção. Seus críticos diziam que o seu time não podia ser comparado ao Ajax, mas Tele contestava: fora o Cruyff, me diga outro jogador do Ajax que possa ser chamado de craque. Na opinião dele, o São Paulo tinha totais condições de jogar o estilo de jogo do Ajax.
Ele queria dizer que, com os jogadores que tinham no São Paulo, poderia então implantar um esquema semelhante ao do carrossel holandês. Como ficou conhecida, a seleção holandesa queria ser o paradigma de todo o trabalho do técnico na sua longa carreira. O problema era que seus jogadores não aceitavam essas ideias revolucionárias e ele acabou pedindo demissão por se sentir boicotado pelo goleiro Sérgio, por Dias, Edson, Toninho, que foi nada mais nada menos do que artilheiro do Campeonato Paulista por 3 temporadas seguidas, e Paraná. A diretoria não quis tomar partido na história, mas pelas decisões que tomou logo após a saída de Tele, deixou claro que o treinador não estava de todo errado. Bom, e aí? O que nós podemos aprender com tudo isso? Foi uma passagem muito conturbada. Primeira coisa é a gente perceber que Tele, ele foi um tanto contraditório nessa passagem pelo São Paulo. Primeiramente, ele disse que ele iria escutar os jogadores, queria propor um estilo de jogo conforme as características dos jogadores, mas na hora que o seu trabalho começou, na hora que ele foi para o campo de treinamento, ele tentou impor um estilo preferido de jogo, independentemente da opinião dos seus comandados. É interessante notar também que, diferente de quando assumiu o cargo no Atlético Mineiro, o São Paulo era uma equipe vencedora, uma equipe que não estava na seca por títulos. Eles tinham sido bicampeões paulistas em 1970 e 1971 e também finalistas do Brasileiro de 1971. No ano anterior, 1972, tinham sido vice-campeões paulistas por apenas 1 ponto de diferença. Talvez não seja um exagero a gente concluir que não se tratava de um contexto favorável para a implementação de grandes mudanças. É muito diferente Tele chegando no Atlético Mineiro, em que há uma necessidade de fazer algo novo para que a equipe alcance a vitória, né? Uma equipe que não estava conseguindo superar o seu maior rival há anos, não ganhava títulos há 7 anos. Ele chega lá num ambiente que estava ansiando por algo diferente, como se ele chegasse como um salvador, trazendo uma resposta. Ali no São Paulo não foi assim. O São Paulo já era uma equipe vencedora, já estava ali num alto patamar e já tinha uma fórmula bem sucedida. Então, acho que chama muita atenção a falta de sensibilidade de Tele em perceber isso e ir com calma nas suas ideias, nas suas propostas, em respeitar a opinião dos líderes da equipe, dos jogadores, né? Os principais jogadores da equipe não estavam concordando com as suas ideias. E veja que interessante, lá no Atlético Mineiro, a realidade do relacionamento dos jogadores com o treinador anterior, com o Ilstrup, era muito ruim. Era um ambiente assim que estava muito carregado negativamente, e Tele chega conquistando a confiança dos jogadores. Parece que esse caminho, essa necessidade de você construir um elo de confiança com os jogadores, Tele não se lembrou quando chegou no São Paulo. Antes de querer propor mudanças tão grandes na forma de jogar, na forma até de conceber o futebol, ele precisaria ter ganhado a confiança dos jogadores. Mas ele estava apenas no seu 3º, 4º ano como treinador profissional. Ele tinha ainda muito que aprender. Já era um cara vencedor, já tinha muitas qualidades, mas, como todos nós, ele estava ali num processo de desenvolvimento. Tele, então, tinha um modelo de jogo preferido e não cedeu à resistência dos jogadores.
Agir desse modo está certo ou errado? É uma questão que certamente divide opiniões. O treinador chega lá no clube, ele tem uma forma de jogar. Ele deve impor essa forma de jogar que é a preferência dele, ponto final, ou ele deve se abrir para um diálogo, receber ali opiniões do grupo, dos jogadores, consultar os líderes da equipe, entender o que eles veem sentido, o que não vem, negociar uma forma de jogar. E aí? Qual seria a melhor maneira? Isso divide opiniões. O fato é que, quando não há unidade e nem coesão, o funcionamento do grupo torna-se desagradável e ineficaz. Ocorre baixa produtividade, não se alcança os resultados correspondentes ao potencial máximo da equipe e a atmosfera grupal fica muito ruim. Multiplicam-se os conflitos e os ressentimentos entre os membros. Quando o treinador, então, possui um modelo de jogo preferido, o que pode ser feito para favorecer o seu rendimento? Primeira coisa que a gente pode pensar é na necessidade de que ocorra um match com o clube. Isso a curto prazo. Então, a forma do treinador ver o futebol, a forma dele querer armar sua equipe, jogar, tem que ser compatível com a história do clube, com o estilo do clube. Isso está relacionado com aquela questão do DNA do clube, da região. É muito difícil, por exemplo, um clube que é mais ofensivo receber bem um treinador que tende a se preocupar muito mais com o sistema defensivo, joga mais atrás, no contra-ataque. Ou então, um clube que gosta de ter a bola recebe um treinador que joga mais verticalizado, com enfiadas de bola, com poucos passes até chegar no último terço, até finalizar. Isso são questões históricas, né? Eu não acho que esse DNA de um clube é imutável, que não tem como mudar. Tudo tem como mudar, são as pessoas que constroem a identidade, a cultura de um clube. Mas é difícil, é muito difícil. Um treinador que chega num clube que historicamente vem jogando de uma maneira diferente da que ele pensa ser a melhor, ele precisa ter essa consciência de que ele vai enfrentar resistência para implementar a sua ideia. Então, a maneira mais fácil, quando o treinador tem uma preferência bem específica de um modelo de jogo, a maneira mais fácil é ele se vincular a um clube que, digamos, pensa parecido com ele. E a mesma coisa com os jogadores. Jogadores também. Você chega num clube, tem ali jogadores que vêm há muito tempo jogando de determinada maneira, com determinados princípios, para você mudar isso de uma hora para outra é muito difícil. Foi o que Pelé tentou fazer no São Paulo lá em 1973 e não deu muito certo. Eu acho que isso hoje também é muito difícil de dar certo. Claro que se você tem à sua disposição jogadores muito versáteis, inteligentes, que já fizeram várias funções na sua carreira, assim, no cenário perfeito, o cara consegue se adaptar a qualquer estilo de jogo. Poxa, legal! Mas geralmente não é assim que funciona. Os jogadores eles precisam ter bastante tempo para assimilar novas ideias, para conseguir implementar em campo um jeito de jogar, um modelo de jogar que difere do que eles vêm fazendo há muito tempo. Bom, ou ocorre esse match com o clube, com os jogadores de forma praticamente instantânea, lembrando que as superpotências do futebol geralmente conseguem comprar jogadores a dedo, escolhidos pelo treinador. Então você pega, por exemplo, o Guardiola lá no Manchester City, ele
encomendou várias funções, várias posições, ele escolheu muitos jogadores porque ele já estava querendo montar uma equipe para jogar do jeito que ele concebe, né, que deve ser o futebol. Então isso é um privilégio que é raro, poucos têm. Então, ou ocorre esse match clube-jogadores com o treinador, ou a gente tem que ir pelo caminho da flexibilidade e da paciência, que é a longo prazo. Tem que haver tempo para que haja essa relação de confiança bem estabelecida, e aí aos poucos o treinador ele vai ali implementando, vai ajustando, vai trazendo as suas ideias, né, de uma maneira que os jogadores estejam mais receptivos, que o clube também não sinta-se ofendido, ameaçado no que diz respeito à sua história, à sua identidade. Isso, quando ocorre a mudança, é a longo prazo. Bom, treinador deve ter um modelo de jogo preferido? Isso é bom e deveria ser almejado por todos os treinadores? Ou o treinador não deve ter um modelo de jogo preferido? Isso é ruim e deveria ser evitado por todos os treinadores. Ou uma terceira opção, o treinador pode ter um modelo de jogo preferido. Isso é indiferente, tanto faz. Pode ter como pode não ter. E aí? Eu acho que eu prefiro a terceira opção. A preferência por um modelo de jogo, ela é opcional. E como qualquer opinião ou preferência, ela deve ser respeitada. Porém, para um treinador que elenca uma única maneira de jogar como ideal, talvez as possibilidades de trabalho sejam reduzidas. Primeiro, em relação aos clubes, como nós já falamos, existe uma parcela de clubes que pode não se identificar com o estilo de jogo que aquele treinador prefere. E segundo, em relação aos jogadores, pode acontecer de haver uma resistência majoritária a determinada forma de jogar, principalmente se for muito diferente do que eles estão acostumados. Por outro lado, tornar-se especialista em determinado modelo de jogo pode ser poderoso quando há um match perfeito entre clube, treinador e jogadores. Seria o caso da seleção da Espanha, por exemplo? Seleção da Espanha que nós vimos aí ganhar a Copa do Mundo de 2026, que tem um modelo muito bem definido, trabalhado desde as categorias de base, é uma identidade hoje, e um treinador que se torna especialista neste modelo. Se ele assume a seleção da Espanha, ele tem uma grande chance, né, de conseguir ter um bom trabalho. E vale lembrar que a Espanha nem sempre jogou assim. Mais para trás a Espanha jogava de um jeito bem diferente. Então veja, essa cultura, esse DNA não é estático. Ele é construído ao longo do tempo e é dinâmico, pode mudar. Na história do futebol, nós temos treinadores vencedores nas duas situações, com modelo de jogo bem definido e sem modelo de jogo bem definido. Há quem diga que para continuar vencendo é preciso saber se adaptar. Se isso for verdade, é um pré-requisito histórico, ou seja, em geral, os maiores vencedores sempre foram aqueles que se adaptavam, ou uma tendência contemporânea exigida pelo futebol de hoje. No final, para mim parece ser uma questão de escolha. Você pode optar por um ou outro caminho. No entanto, o que é essencial, compreender bem as potencialidades e as limitações de ambas as possibilidades no contexto em que se pretende atuar. Quais as vantagens, desvantagens e consequências prováveis de cada uma, considerando sempre a aplicação dos princípios fundamentais de liderança. E já entrando nos acréscimos, eu quero ressaltar o seguinte: um clube ou uma equipe dividida não tem como prosperar.
A coesão é um dos elementos essenciais para a vitória. E sem unidade é impossível desenvolver coesão. O próprio Jesus nos alertou: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Podemos adaptar: o clube que se divide em grupos e luta entre si será destruído. Há também o princípio militar romano: divide et impera, dividir para conquistar. Você divide para enfraquecer o inimigo e com o inimigo enfraquecido você pode conquistá-lo. Então, em uma equipe é muito importante que haja alinhamento de propósito, processos, regras, objetivos. Mesmo que seja incentivado criatividade e inovação, algum grau de concordância precisa existir. Variar, por exemplo, as maneiras de atacar pode tornar uma equipe mais propensa a marcar gols. O objetivo elementar do jogo permanece, o gol. Porém, as táticas ofensivas podem ser enriquecidas por todos ao longo do processo de desenvolvimento da performance coletiva. Lembrando que unidade não significa uniformidade. As discordâncias podem existir e devem ser todas consideradas em benefício da equipe. Isso é a verdadeira unidade. Mas a coesão ela não vem automaticamente com a unidade. Coesão é conexão, vínculo, força de ligação. E isso só pode ser gerado através da confiança mútua, do alinhamento de pensamentos, ideias, sentimentos, da compreensão, do entrosamento dentro de uma equipe. Precisamos refletir as nossas ações, a nossa maneira de pensar, o nosso modo de agir no dia a dia, de lidar com os outros, de conceber os processos. Nós temos contribuído para que haja unidade ou divisão? Temos fortalecido ou enfraquecido a coesão da equipe? Fica a reflexão. É isso aí. Obrigado por acompanhar mais esse episódio do capítulo 11 da série O que eu aprendi com Tele Santana. Te espero no próximo capítulo 12. Se você está ouvindo aí no Spotify, não esqueça de seguir o podcast, de avaliar com 5 estrelas. Se está assistindo no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, seu gostei. E compartilhe esse conteúdo com quem você acha que gostaria de conhecer mais sobre Tele Santana e sobre os assuntos que nós tratamos aqui hoje. Beleza? Forte abraço, que Deus te abençoe e até mais.